Então, todas as nossas questões em relação à educação, elas partem do mesmo princípio, pelo que eu percebo, né? O princípio que elas, de uma maneira geral, partem é da vontade de controlar e de garantir alguma coisa. Então, a gente tem muita vontade de, claro, é óbvio, né? Somos adultos, somos responsáveis, somos os pais ou educadores responsáveis pelo desenvolvimento daquela criança, e é claro que todo mundo quer o melhor para o seu filho e para os seus alunos. Então, e o melhor, ele não implica necessariamente um processo. Melhor, na nossa cabeça, ele implica um fim. Então, a gente já tem um fim lá na cabeça, né? Quando a gente pensa no melhor para o nosso filho. E esse fim, ele pode ser, sei lá, que essa criança cresça e seja feliz, que ela seja autônoma, que ela seja livre, que ela seja... e, na verdade, eu também queria ser tudo isso que a gente deseja para as crianças, né? Então, quem tiver com o microfone aberto e ainda não for falar, se puder fechar, eu vou fechando aqui também. Só para não dar interferência, mas para falar pode abrir a qualquer momento, né? Então, eu gostaria que a gente percebesse isso, que toda vez que a gente quer pensar como responsável mesmo pelas crianças, a gente pensa em estar fazendo uma coisa certa, de estar fazendo melhor e, de preferência, uma coisa legal, legalizada. Uma coisa que ninguém venha nos acusar de estarmos fazendo uma coisa errada. Então, e que também os nossos filhos não sofram consequências caso a gente tome uma decisão errada, né? Que a gente não... Então, eu vejo claramente que a preocupação e a atenção dos adultos, professores e pais, é uma... é muito amorosa, é muito legítima. Eu quero o melhor para essa criança, eu sou responsável por ela. Mas quando a gente pensa o que é o melhor, a gente pensa olhando para o futuro. E tem uma coisa que cada vez fica mais claro para mim, que a nossa chave está no passado, ela não está no futuro. A nossa chave do passado, ela não está onde a gente acertou, ela é uma chave que está onde a gente estagnou. Então, quando a gente olha para o nosso passado, a gente pode perceber aonde é que foi que a gente começou a se desviar da vida, onde foi que a gente perdeu confiança, onde foi que a gente perdeu a possibilidade de integrar e de ver todas as coisas num fluxo e não estagnado. Então, eu sinto que a gente está sendo criado cada vez mais, por causa da necessidade de garantia e de controle, cada vez mais para ir para o futuro. E para falar, se você cuidar do futuro, vai dar tudo certo. Eu diria, deixem o futuro em paz, porque o futuro ele tem que ser criado e construído constantemente. E se a gente hoje quiser olhar e cuidar do futuro, a gente provavelmente vai cair num lugar que a gente pode chamar de destino ou condenação, que é a manutenção de alguma coisa estagnada. Aí eu tenho garantia. Se eu estagno uma coisa, eu posso ter garantia de que eu vou continuar alimentando uma estagnação. E que isso vai me dar uma resposta, sei lá qual, mas estagnada. E que depois eu posso justificar. Então, primeira coisa que eu diria, quando a gente pensa em qualquer coisa que seja, mas agora no tema educação com as crianças, é olhar para o nosso passado e não para o futuro das crianças. Então, isso já vai dar uma mudança de perspectiva, né?
a gente tem às vezes a gente tem uma nostalgia e uma idealização com o nosso passado bem fantasioso. Eu tenho 52 anos e eu vivi a época que não existia televisão 24 horas por dia, que não existia, óbvio, não existia internet e tal, e que a gente brincava na rua. E que a gente se sujava, e que a gente andava de bicicleta. Então eu tenho pessoalmente essa experiência, e alguns aqui têm também, outros ouvem falar dos pais, ou tiveram outras experiências, né? E a gente tem um apreço muito grande por isso, mas eu fico perguntando, essas nossas experiências passadas podem realmente ter sido experiências muito ricas, mas a gente tem um apego tão grande que a gente acha que a nossa experiência passada vai salvar alguma coisa. E a gente fica querendo que as crianças hoje vivam, ou fica na nostalgia que elas deveriam viver o que um dia a gente viveu, né? Então, eu fico muito atenta a isso. Que não seja uma... baseado no quê? Né? A gente está falando de experiências de educação, baseado na nossa experiência, e na nossa experiência que tem uma nostalgia e que tem uma memória afetiva e uma lembrança que, na verdade, não é a coisa em si, mas foram as relações que a gente viveu. Mas, de uma maneira ou de outra, se foi muito boa a nossa infância, nos levou a um lugar preocupante. Hoje a gente vive um lugar muito preocupante. A gente vive um lugar onde a gente olha para o futuro o tempo todo. E é muito preocupante isso. Onde a gente não consegue reconhecer que é no passado que está a chave de muita coisa. A gente tem é muito preocupante como a gente também tem já pré-estabelecido o que é ter sucesso na vida. E mais preocupante ainda quando a gente alcança o lugar que a gente alcança, um certo sucesso econômico, um certo sucesso profissional, um respeito cultural, comunitário, uma satisfação, porque você trabalha exatamente no que você quer e tal, mas se a gente olhar bem de perto, estamos todos vivendo um grande desequilíbrio e uma grande angústia. Então, eu acho que nós somos péssimos exemplos ou referências para educar crianças. Eu acho que muitas vezes a gente ficou no meio do caminho e muitas vezes realmente a gente se afastou completamente de uma vida íntegra. O que é uma vida íntegra? Uma vida alinhada, onde a gente pensa, sente e age, está em alinhamento. Não está, penso uma coisa, justifico agindo de outra maneira e sinto outra coisa que eu, de alguma maneira ou outra, bloqueio. Então, eu acho que somos péssimas referências e a gente costuma trabalhar muito com alta referência. Então, eu vivi isso, foi bom para mim, mas olha onde está resultando, né? Eu não sou uma pessoa pessimista em relação ao caminho da humanidade, porque eu acho que não tem como dar errado, porque se a gente acabar se autodestruindo nesse caminho que a gente está indo, de autodestruição, quem disse que esse é o pior, né? Quem disse que esse não é um processo? Então, eu não tenho a expectativa, por isso eu não acho, igual o Fábio falou outro dia em relação ao teatro, né? Não acho que tem a possibilidade de dar errado. Então, eu vou dizer agora onde eu estou com a educação eu paro de olhar para o futuro. Eu acho que esse é o lugar mais cuidadoso e lúcido que eu estou tendo hoje em dia em relação à educação. Paro de olhar para o futuro. Eu olho para o passado e olho para o presente. Passado e presente. Fico tentando encontrar numa chave onde é que foi que a gente marcou uma grande bobeira. Então, essa é a primeira coisa. Eu não sei o que vai ser do futuro das minhas filhas e nem penso nisso, como eu não penso no meu futuro e o que vai ser. E nem no futuro da educação.
Eu fico olhando para o presente e passado, presente e passado. A outra coisa é que na minha perspectiva, ou nessa perspectiva que não é só minha, né, não tem nada mais importante do que a qualidade das relações. E nós somos seres nós perdemos, de uma maneira ou de outra, a qualidade das relações. A gente não se relaciona mais, ou não sei se um dia se relacionou, talvez quando nasceu, mas a gente não se relaciona sem intermediários. A gente sempre tem que ter um intermediário. Esse intermediário é ou uma referência, uma lei, ou uma filosofia, ou um combinado, ou um contrato, um acordo. A gente sempre se relaciona com interferência. Então, quando, para mim, a maior desconexão que tem em relação a crianças pequenas, que funcionam de uma outra maneira, as ondas cerebrais de uma criança pequena, ela está diferente da nossa, porque ela não tem as ondas betas fluindo, né? Ondas cerebrais betas fluindo igual a nossa, até onde eu entendi isso, mas na verdade isso é só um artifício, que é saber que uma criança pequena não está pensando nem no passado e nem no futuro, ela está no presente. Então, o adulto está ali se relacionando com uma criança que está pensando no futuro e está tentando esquecer o passado ou viver numa fantasia do seu passado e ausente do presente. E se relacionando com uma criança que não pensa nem no passado e nem no futuro. Então, vai dando realmente bastante desencontro nesse processo, né? Então, eu sinto que a coisa mais importante no processo educacional de hoje em dia é a gente resgatar a capacidade de se relacionar sem interferência, que é o que eu estou chamando de movimento vincular. O vínculo, ele pressupõe que não teve interferência, eu vinculei com a coisa em si, né? Com o outro em si. Eu só consigo me vincular com o outro, entrar no movimento, né, nesse movimento vincular, entrar numa relação sem interferência, se eu não coloco as interferências. E as interferências são expectativas, justificativas, eu tenho que, a lei manda, é assim que e às vezes também é um descompasso grande que a gente tem com a gente mesmo, no sentido, é muito triste quando a gente se ouve falando ou acaba ouvindo alguém falar, o que eu queria era fazer isso. Por exemplo, eu queria oferecer para o meu filho um outro modo de educação, mas eu não posso, porque a lei não permite, porque eu não tenho tempo, porque eu também gosto do meu trabalho, enfim, começa a trazer justificativas que são todas legítimas, não tenho dúvida. Mas é triste você querer uma coisa e não poder e ter que ficar lidando com as justificativas daquilo, né? Então, eu acho que nada nem ninguém vai poder nos garantir e nos dar algum tipo de novo caminho de educação, porque qualquer novo caminho de educação, seja o mais revolucionário que tem, como escolas livres, escolas vivas, ou mesmo quando você entra num processo que já foi muito revolucionário, né, e algumas pessoas mantêm muito vivo, como Waldorf, como Montessori, por mais que você traga qualquer tipo de revolução, vamos fazer o processo fora de casa, nos parques, vamos mudar a sala, vamos fazer salas multisseriadas, vamos fazer projetos. Qualquer tipo de inovação que venha, ela vem de um velho estagnado, ela vem de alguém que está preso em algum lugar no passado, que ficou preso e mantém essa prisão, e que está estagnado, que em algum lugar está buscando a mesma coisa que qualquer escola está buscando.
está buscando acertar, está buscando fazer o melhor para o seu filho, está buscando ser legitimado, está buscando é, é, viver a vida no script que a gente foi convidado a viver. Então, não existe educação inovadora quando a gente está preso lá num passado, lá numa estagnação que nos mantém o tempo todo com a mesma questão e a mesma preocupação. Mãe, você ainda está trabalhando? É o velho problema, né? Então, e para os velhos problemas, a gente fica buscando novas soluções. Porém, uma mente que elabora problemas, que gera conflitos, como uma mente estagnada, essa mente estagnada não vai conseguir criar novas soluções. Ela não vai criar, ela não vai conseguir resolver o problema que ela mesma criou, desde o lugar da estagnação, senão ela não criaria o problema. Então, eu insisto o quanto para mim, fundamental, e eu não consigo ver outra maneira, porque as crianças não nascem com essa questão, então não é uma questão das crianças, o quanto é fundamental que que a mudança aconteça nos adultos. Nessa conversa, quando a Rose pediu para falar sobre o assunto e alguém colocou um filme, Quando Sinto Que Já Sei, eu acho que é o nome do filme, e eu nunca tinha assistido, e eu conheço, porque na época eu conversava bastante com algumas pessoas que participavam ali, eu assisti só um resumo que tinha, né? E a coisa mais reveladora é que você vê realmente adultos querendo mudar o seu coração, querendo olhar de outra maneira, como, por exemplo, ali aparece o José Pacheco, parece que é um querido, parece a minha parceirona Ivana, que é outra querida, falando assim de um lugar de muita mudança em si. E tem algum lugar, que eu vou chamar de campo, que ainda não sustenta, não dá contenção a essas mudanças, nem vazão a essas mudanças, que você ouve as crianças falando assim, primeiro você ouve outros educadores falando assim, porque os meus alunos, na minha escola, a minha proposta, o meu projeto, quer dizer, é sempre uma busca desse adulto se legitimar por aquilo e querer convencer o que está fazendo de inovação, e está fazendo para um bem em busca de algum reconhecimento, né? Senão não seria o meu aluno. Como o meu aluno? Ninguém pode ser dono de um aluno. A minha escola, a minha educação, né? Mas mais triste para mim, isso era bem triste, mas mais triste eram as crianças falando de um lugar legitimando o velho, legitimando o estudo dessa maneira. Não, porque eu preciso me concentrar aqui no meu projeto, esse projeto que eu resolvi fazer, ou eu sou a vereadora da escola, e assim, usando inclusive termos e cargos, imitando adultos, criança imitando adulto, né? A criança, ela brinca de adulto, ela brinca de casinha, ela brinca de mãe, de pai, de família, é maravilhosa. Mas quando a criança começa a imitar o adulto e acreditar que ela pode assumir aquele lugar, eu acho triste, porque eu acho que ali, no futuro, a gente pode olhar para lá e falar, nossa, ali a gente estagnou alguma coisa, ali tem uma chavinha que a gente precisaria girar. Então, mesmo quando a gente vê adultos, como eu citei, né, o José Pacheco, que faz todo um movimento, a Ivana, que faz todo esse movimento da escola viva, muito genuíno, muito transmutador, né, da parte dela, ela se transmuta para isso, ainda assim não tem um campo que sustenta isso. Porque esse campo
ele, existe uma maneira de perceber que é assim, cada um de nós, eu vou usar agora um termo de um biólogo, chama Wakeskiel, que é um biólogo que escreveu um livro lá em 1930, um alemão, e ele usa um termo que é o seguinte: mundo próprio é cada ser vivo. Ele tem um mundo próprio, um tempo próprio, uma retina própria, um sabor próprio, né? Uma textura própria, uma percepção do mundo própria, por mais que seja muito parecido com outros que são criados iguais, mas é próprio. E o que não é mundo próprio é meio ambiente. O meio ambiente são os outros mundos próprios. Então, por exemplo, eu sou um mundo próprio e todos vocês são meu meio ambiente. E todos os seres vivos são meu meio ambiente. E eu sou o meio ambiente de outros mundos próprios. E a gente tem um descompasso muito grande entre meio ambiente e mundo próprio. Ou a gente quer que todo mundo seja reduzido a meio ambiente, então todo mundo pensa igual, sente igual, concorda, e se não concorda, vamos achar um meio termo para a gente achar algo comum, para nos sustentar a todos, como todos nos tornamos meio ambiente. Não vem com o mundo próprio, porque o mundo próprio vai trazer bagunça, vai fazer a gente ter que pensar de alguma outra, vai ter que acrescentar um elemento novo, né? Ou a gente vai todo mundo para o mundo próprio, como se o meio ambiente não tivesse relação. Quer dizer, se eu me salvar, ou se eu me equilibrar, ou se eu me resolver, ou se eu tiver esse tipo de atitude, pronto, eu pelo menos durmo com a minha consciência tranquila. E não funciona assim, não existe desconexão, não existe separação, existe diferenciação, é diferente, mundo próprio é uma coisa, meio ambiente é outra, mas, como diz na vacuidade, são dependentes relacionais. Então, por que é tão importante a gente falar sobre processos, sobre vivências, sobre experiências? Porque a gente começa a trazer para quem... A gente começa a criar o mundo que vai nos sustentar. Quando um bebê, ele é fecundado, né? Quando o bebê começa a se desenvolver no útero, ao mesmo tempo, aquele bebê se desenvolve e todo aquele sistema, né, aquelas células que vão se multiplicando, elas também geram a placenta. Eu acho maravilhosa essa percepção de que o próprio bebê cria o seu meio ambiente, um dos seus meios ambientes, né? A sua sustentação, o seu campo. Ele cria aquilo que vai sustentar ele, que é a placenta. E é assim que a gente faz no mundo. Quando a gente começa a nos autocriar, a gente vai criando o meio ambiente também, a gente vai criando o mundo. E uma coisa não é separada de outra. Então, não existe a possibilidade da gente criar uma metodologia que serviria para todos, a não ser que essa metodologia não tenha um fim, que essa metodologia não tenha um futuro. Se essa metodologia tiver um presente, aí sim. Então, eu vou dar o exemplo de uma metodologia do presente. Uma metodologia de futuro é assim, essas que a gente conhece. Olha, em tais situações, olhe dessa maneira, deixe de falar coisas assim, assado, para não atrapalhar. Vá criando um programa que em algum momento uma coisa vai levando a outra e a gente vai chegar lá. Ensina isso para depois ensinar aquilo. Quer dizer, são metodologias que a gente conhece, né? Que são metodologias de futuro. A metodologia de presente tem alguém envolvido num processo educacional, seja uma escola, seja dentro de casa, seja em ambientes de educação livre, ou onde não envolve, né, esse dominador e dominado, e não envolve
o aprendiz e o educador, o que ensina, enfim. Tem alguém que tem uma percepção e que sustenta o presente, que consegue estar livre de uma expectativa de futuro, que consegue primeiro ouvir o que o outro está dizendo, e quando eu ouço, eu não estou ouvindo o que o outro está dizendo, quando eu ouço, eu estou conhecendo a minha expressão. Então, quando eu estou aqui falando, a minha fala, ela é uma expressão minha, do meu pensamento, das minhas emoções, das minhas experiências. É muito claro isso, né? Eu estou falando a minha expressão. Só que os outros sentidos funcionam assim também. Quando a gente vê a nossa expressão. Quando a gente ouve a nossa expressão. A gente não ouve o que o outro está dizendo. Quando eu ouço a minha expressão, essa expressão, ela está fluida ou essa expressão está estagnada? Essa expressão, ela tem o certo e o errado pré-determinado ou ela está se criando na relação? Então, a pergunta seria, tem algum adulto envolvido num processo, num projeto educacional que reconhece que tudo aquilo que ele ouve, que ele vê e que ele fala é a sua expressão? E ele consegue reconhecer se ela está estagnada ou se ela está em fluxo? Se essa pessoa consegue reconhecer isso, ela consegue reconhecer quando está estagnada e ela tem uma maneira de colocar aquilo em fluxo. Se existir essa pessoa que já consegue fazer esse processo, essa pessoa vai começar a sustentar um campo. Só que esse campo, ele não está já garantido. É um campo que se cria, que se coloca em relação. É um campo de risco. É um campo que eu vou chamar um campo de amor, que é um campo que quando você entra nele, você sabe que você vai se diferenciar, que você vai sair diferente, que você não vai sair a mesma que você entrou. Igual a terra faz, né? A terra está ali tranquila. Você planta uma semente dela, isso ela vive um ato de amor, porque ela se abre para aquela semente e ela vai virar outra coisa, aquela terra. Ela saiu daquele lugar que ela estava e ela vai virar outra coisa. E é assim que essa metáfora, né? Quando este adulto que está sustentando esse campo, com essa lucidez, com essa velocidade, com esse desapego de futuro, com esse olhar o tempo todo entre o presente e o passado, de estagnação e liberações, de fluxo, de escuta como expressão, de olhar como expressão e reconhecimento, né? Que é a sua expressão e que ela precisa estar fluida e não estagnada. Enfim, este adulto, ele vai entrar numa relação aonde vão plantar sementes nele e vai se mexer, vai virar um outro adulto. Vai viver um ato de amor ali. Essa é uma metodologia. Se preparar e preparar adultos com essa possibilidade de entrar num campo para poder arriscar essa experiência que eu estou chamando de amor, que é essa abertura para a transformação de si mesmo. Começa aí, para mim, como metodologia. Uma vez que isso está ali no campo, esse campo precisa gerar uma contenção. Então, essa pessoa não consegue fazer isso sozinha. Ela precisa, de uma certa maneira, ir reunindo outras singularidades, outros mundos próprios que possam viver essa experiência de uma maneira singular. Então, quando estamos vivendo uma relação que é um movimento vincular, a gente não pensa igual, a gente não age igual e a gente não sente igual. E essas nossas diferenças são composições e não oposições. A gente, na estagnação da dualidade, a gente sempre acredita que o outro que é diferente eu vou ter que escolher quem que está certo. Ou eu ou o outro, porque se a gente está falando duas coisas diferentes, não pode os dois estarem certos, porque os dois estão falando coisas diferentes.
no paradoxo, no fluxo, quando o outro diz uma coisa diferente, compõe a minha. Mas não é compõe assim, vamos no custo-benefício ajeitar, ou então cada um cede um pouquinho, não é uma composição de um pouco de cada, é uma composição que faz o todo ser diferente. Então, o outro me afeta na sua visão, na sua percepção, na sua ação, e me abre, e me inspira, e me ativa, e vice-versa, né? Um jogo de mundo próprio e meio ambiente, onde um vai interferindo no outro. Então, a gente não quer, de repente, despertar várias pessoas no mesmo campo educacional que pensem igual, que sintam igual, que ajam da mesma maneira. A gente não quer isso. Nesse modelo, nessa metodologia que eu estou trazendo, que pode sustentar uma mudança radical em relação à raiz, não de extremidade, mas de raiz, e que pode trazer algo que a gente realmente pode chamar de novo, que é aquele velho estagnado liberado. Isso é novo. O novo não é o futuro. O novo é o passado que estava estagnado e agora liberou. E entrou num fluxo. E não tem nada mais novo do que isso. E quando se junta um grupo suficiente para criar um meio ambiente que contenha um processo desse, onde as diferenças se unem, então, para citar mais uma vez aqui a Ivana, da Educação Viva, ela dá um outro nome agora. É uma parceira já de muitos anos que a gente faz uma parceria, e é uma parceria muito rica, porque toda vez que a gente faz um encontro juntas, a gente realça muito as nossas diferenças. Mas são diferenças, assim, assombrosas. E a gente deixa bem viva essas diferenças. Então, as pessoas que estão ali participando de encontro com a gente entram numa riqueza muito grande, porque está vendo duas pessoas ali, na sua lucidez, na sua entrega, na sua experiência, falando coisas muito diferentes. E opostas, muitas vezes. E que elas não se contradizem. E que elas não eliminam uma outra. Elas se compõem. E elas geram um espaço de criação onde eu saio diferente do encontro, ela sai diferente, e as pessoas todas que estão participando também, porque elas, de repente, não aprendem nada, não recebem nenhum ensinamento, mas recebem um outro campo, né? Então, quando a gente vai falar de educação, e eu ainda comecei esse vídeo, não estava sendo gravado ainda, mas a gente começou a conversar quais eram as questões de quem estava participando desse encontro para incluir, e de uma maneira geral, eu incluí todas, dizendo que todas as nossas questões, elas têm a ver com busca de garantia, de controle e com um olhar no futuro. O que é que vai acontecer se a gente fizer tal coisa? Uai, não sei, como é que eu vou saber o que é que vai acontecer? Eu posso saber de onde está partindo, eu posso saber onde eu estou agora, mas o que vai acontecer nunca, né? Então, todas as questões, de uma maneira geral, ela aponta para isso. E esse é o velho. E esse é aquilo que não vai, que vai impedir a gente sempre de viver uma experiência no presente, uma experiência atual. Então, o convite a Ivana, ela brinca assim, deixem as crianças em paz. Brinca falando sério. E eu aqui brinco falando sério, deixem o futuro em paz. E combina, porque dizem que a criança é o futuro. Então deixem a criança e deixem o futuro em paz. E vamos olhar para um presente preso num passado que nos dói muito, que nos gera muito sofrimento. Por que a gente está precisando tanto de garantia? Por que a gente está precisando tanto de controle? Por que a gente está querendo tanto que os nossos filhos alcancem algum lugar que a gente já tem planejado para eles? Que desconfiança é essa, né?
Então, deixem o futuro em paz e deixem as crianças em paz e vamos começar a criar metodologias de mundos próprios em relação, sem intermediários, com o meio ambiente, de meio ambiente que sustente as diferenças dos mundos próprios, porque não tem nada mais pobre num ambiente do que ter pessoas pensando iguais e agindo iguais e querendo a mesma coisa. É muito pobre isso. E isso é que leva à escassez. E a gente está completamente despreparado. A gente não quer conviver com a diferença nos dói, né? Eu acho que a Joana quer falar. Fale, Joana. Posso? Estava-me aqui a vir. Eu fiz o trabalho de campo, na licenciatura fiz o trabalho de campo na Escola da Ponte. Eu acho que até já falei com a Ana sobre isso. E na altura, o meu interesse na altura era saber como é que as crianças constituíam os conceitos que os adultos usavam para descrever as relações. Portanto, ir à camada mais pré-reflexiva da coisa a partir dos conceitos mais orientadores do projeto. E foi assim uma visão tudo menos agradável, confesso. A tese, na verdade, chama-se Silêncio de uns, Vozes de uns, Silêncios de outros, precisamente para mostrar essa distinção que lá era muitas vezes criada por esse nortear de conceitos que são capitais para aquilo que tem que ser um projeto de educação. E depois, anos mais tarde, e nem tanto por escolha, mas foi muito revelador, fui fazer um trabalho numa escola de oficiais de polícia e então era a Escola da Ponte nos oficiais de polícia. Todos os pilares que se viam do ponto de vista daquilo que era o espaço, daquilo que era a composição do espaço, daquilo que era a configuração do que é um projeto, daquilo... Até da própria autoridade era a mesma coisa. Claro que em níveis absolutamente, pronto, como é óbvio, não é polícia, mas era exatamente, eu ficava assim, olhava aquilo e pensava, isto não é possível. Então agora quando a Ana estava a falar dessa relação em que deixem o futuro em paz, de facto, uma das coisas mesmo que se torna mesmo relevante é não ter conceitos tão capitais que tenham que definir aquilo que seja a ação educativa. Porque efetivamente quando essas categorias estão tão estanques, estão tão estagnadas, não só elas não são... elas são desviadas a partir de lugares de composição, mas depois, na verdade, aquilo que está ancorado à necessidade da segurança, cá está, mantém-se nessas distinções. Pronto, e de facto, eu estava a ouvir a Ana e estava a dizer, sem dúvida, sem dúvida. Não no sentido de ter que concordar, que não é por aí, mas sem dúvida no sentido de ter tido uma experiência de investigação, tanto em escolas completamente distintas, mas que na verdade se concatenavam em tantos aspectos que se tornava quase, enfim, uma visão de que modelos escolares dessa maneira de facto estão sempre a trazer a mesma coisa, as mesmas estagnações. Sim. Então pronto, era só para trazer mais isto para compor. Muito obrigada. Sim, a questão é claro, assim, para a gente fazer um encontro dessa maneira, eu sei o quanto é frustrante, eu sei o quanto o melhor, assim, não é o melhor, mas talvez o que fosse mais fácil de fazer e de falar seria da minha experiência pessoal, já que eu tenho 3 filhos fora da escola e, né, um já é adulto, mas então eu tenho o futuro de uma criança que não, né, que parou de ir à escola, então e a experiência, e tem o cotidiano, e dá muita vontade mesmo de falar, bom, mas eu só preciso saber um pouco, e claro, e não é ruim, eu faria um encontro compartilhando coisas que é um prazer falar sobre isso,
Mas eu acho que enquanto a gente não conseguir se dar conta que o que a gente está querendo é o mesmo de sempre, a gente tira as crianças da escola ou monta uma escola especial e a gente continua querendo a mesma coisa, a gente não vai aproveitar da melhor maneira possível esse tipo de conversa, né? Então, para mim, eu gostaria de antes, até posso, vir a compartilhar coisas mais concretas e pessoais, eu não tenho nenhum problema com isso, mas antes de mais nada, da onde está se falando isso, né? Na minha experiência pessoal, tanto com as minhas filhas, como eu dou aula de teatro em 2 espaços para crianças, e o que me tira do lugar de professora, o que me tira do lugar de poder me frustrar, é que eu estou ali criando relações vinculares com menos interferência possível, sem expectativa, e muito presente. Então, eu fico ouvindo, eu fico vendo o que é que está acontecendo, e não querendo fazer alguma coisa. E quem está olhando de fora esses processos pode até falar, puxa, não é tão espetacular, ou não está acontecendo nada de especial, então, nossa, que coisa incrível que aconteceu. De tudo acontece, né? Mesmo em casa, no cotidiano, às vezes acontecem coisas incríveis, que de repente, a sua filha pegar e falar, eu estou precisando de uma solda, porque eu comecei a fazer joias. E é surpreendente você ouvir uma criança pedir uma solda porque começou a fazer joias. É assim, da onde vem isso, né? Da onde vem essa capacidade humana que a gente não deixa acontecer porque as crianças estão presas a um futuro. Então, não vai acontecer nada de muito diferente quando a gente já está preso a um futuro, né? A coisa para mim mais rica, eu nunca me desconectei do campo social e muito menos do campo educacional, por ter criado crianças fora da escola, porque para mim a maior riqueza é eu poder compartilhar essa experiência, compartilhar a experiência de como as crianças aprendem a ler e escrever, porque está no meio ambiente delas e não porque precisa. E eu não tenho dúvida nenhuma que se a escrita for algo que afete uma criança, não tenho dúvida nenhuma que ela vai aprender a ler e escrever. E quando a gente vê crianças ou hoje em dia adultos que são analfabetos, é porque ali tem uma crença muito grande de que ele não aprendeu a ler e escrever. Então tem uma crença grande que impede isso, por mais que as letras estejam todas aí. É muito poderoso isso, né? Ou uma criança escutar coisas às vezes terríveis que ela escuta, que outro dia um amigo nosso aqui, que até participa dos nossos encontros, mas não está hoje aqui, então não vou nem citar o nome para não ser indelicada, falando que ele saiu da escola convencido de que era burro. A escola fez ele acreditar nisso. E hoje, quando ele se vê sendo inteligente, é uma surpresa. De onde saiu essa inteligência, né? Que eu nunca fui, que eu nunca tive inteligência. Então, pensar no futuro das crianças e dar às crianças tarefas, ensinos e processos para um futuro é poder criar ali uma estagnação muito grande. E quando essa estagnação, hoje nossa, que está no passado, se mantém tão presente, a nossa estagnação, aquilo que a gente viveu no passado, se mantém tão presente, mostra que a gente não vai fazer nada de novo. Então a gente precisa olhar aonde é que a gente perdeu ali uma integração, uma integridade, um alinhamento, um processo em cada um de nós, para a gente poder ter ouvidos que nos expressam, olhos que nos expressam, fala que nos expressam, gestos que nos expressam em ação.
em ato, e não uma relação cheia de interferências onde... O que seria um exemplo de uma interferência grande, que parece tão natural que seja assim? É uma interferência eu ouvir o outro e achar que o meu ouvido escutou o que o outro disse. Isso é uma interferência grande. Então, volto a dizer, quando eu ouço o outro, a maneira mais direta, olha que paradoxo, a maneira mais direta de eu estar em relação é quando eu ouço o outro e o meu ouvido é uma expressão. Aí eu estou me relacionando com o outro. É muito paradoxal isso. Mas a gente já está cada vez mais íntimo do paradoxo, então a gente fica abusando dele. Bom, dito tudo isso, alguém quer trazer alguma coisa, alguma sensação, alguma percepção, e mesmo algum pedido para falar, bom, a partir disso, o que podemos fazer, né? Deixa eu ver, que eu vi que a Rose mandou alguma coisa aqui, e a Helena também. Que eu encontro aqui. Então, da Helena, Ana fala um pouco do pedagogo. Em que sentido, Helena? Abre aí o microfone, me conta. Bom, enfim, tem o sentido da raiz da palavra, né? Daquele cara que se transforma nessa relação. Mas a minha pergunta vai pensando na minha prática, né? Que estou há 6 anos em espaços, nutrindo e semeando esses espaços, buscando se desescolarizar e liberação de crenças. E muitas vezes a gente se depara com famílias que idealmente querem isso, mas quando a gente começa a trabalhar e vamos lá, vamos fazer uma conversa, tá correlando isso na sua criança, e a gente começa a ver que não quer tanto assim, né? E aí, será que eu quero tanto assim? E todas essas conversas, até onde a gente consegue sustentar, e aí então vamos fazer uma reunião, estamos com medo e tal. E aí, é esse lugar de ser essa pessoa que não é a mãe nem pai da criança, mas que tem uma autoridade sobre ela durante um tempo, sabe? Era Sim. isso. Na verdade, as minhas pessoas preferidas no mundo são os pedagogos, os educadores, as pessoas que querem estar com crianças, sem que sejam os pais delas, né? E querem ali acompanhar, querem estar junto com a criança. Tem alguma coisa ali nessas pessoas que sabe onde é que está a fonte da história, né? Acontece que, infelizmente, a gente vive com tantas interferências que tudo que a gente escolhe fazer na vida está sempre carregado da busca de legitimidade. Então, não vai ser diferente. O pedagogo, na verdade, ele tem uma perspectiva e a perspectiva dele para ele é tão óbvia, tão clara, que acaba sendo uma verdade. E aí essa verdade, que na real não pode ser uma verdade, né? Ela é uma perspectiva, mas ela vai encontrar uma resistência na escuta como expressão dos pais, da mãe, do pai que vai ouvir sobre o seu filho numa questão delicada, e ali também começa esse embate, esse velho de novo, essa busca de legitimidade, essa busca de autoridade, de ter um lugar, de ser reconhecido. E então é o velho. Para mim, infelizmente, em todas as nossas profissões, a gente está trazendo esse velho, que é essa busca de legitimidade. E tem que reinventar, tem que trazer um novo. Como é que é um pedagogo que conseguiu voltar lá para o passado e começar a liberar, a integrar várias questões estagnadas em relação a essa própria pessoa, né, a sua vida pessoal, e em relação ao seu dom de ser essa pessoa que vai trabalhar com crianças. Então, tem, tem um novo que a gente não conhece ainda. Tem um novo que ainda
eu até vejo pessoas que realmente conseguem, pedagogos, conseguem se relacionar com crianças e não está preocupado em se legitimar. Mas aí, quando o pai e a mãe, ou quando os outros, ou quando você precisa se explicar, enfim, vai criando de novo as interferências, o velho vai chegando de novo. Então, acho, Helena, que é urgente esse lugar novo, esse lugar do velho que foi liberado e que se tornou novo, né? Não tem outra saída, senão vai ser sempre esse lugar de vamos ver que tecnologia ou que possibilidade que a gente usa para ter uma conversa melhor. Democracia, sociocracia, anarquia, dinâmica tal, Dragon Dream, o que a gente vai fazer para a gente tentar se comunicar, né? Só que é o velho trazendo todas as tecnologias e o velho vai vencer, porque está aí há mais tempo, né? Então, Helena, é realmente uma transmutação. Tem que se tornar um outro ser humano. E esse outro ser humano é urgente que aconteça, porque a gente tá no limite, né? Tá grave a situação. E por outro lado, é uma gravidade tão explícita que realmente vai fazer a gente mover. Como diz o outro ali, quando a água bate na bunda, a gente começa a fazer o movimento. Eu acho que está batendo, então eu acho que é desinvestir o velho. E o velho é busca de legitimidade. Eu preciso ser legítimo, eu preciso ser reconhecido pelo outro. Eu preciso cuidar do meu futuro. Eu preciso fazer dessa profissão algo que lá na frente eu possa colher os louros dela. Então, eu estou sempre pensando no futuro. Então, vamos deixar em paz o futuro, vamos deixar um pouco em paz as crianças e vamos trabalhar sério nesse nosso olhar para o velho em nós, que está insistindo, né? Bom, a gente deu tempo aqui, mas se vocês quiserem, peraí, deixa eu ver se eu consigo ver a pergunta da Rose. Se quiserem em algum outro momento seguir este novo ser humano é um ser que não pode entrar na expectativa de não existir expectativa, legitimidade. E todos em paz, no novo olhar. Não sei se é em paz, né? Aí que tá, toda vez que a gente coloca, eu sei o que é o novo, ixi, é o velho falando, né? Eu vou partir desse princípio assim, não tem como eu me equilibrar, eu estar equilibrada se eu vivo num mundo desequilibrado. Tem como eu reconhecer o meu desequilíbrio para poder gerar algum outro movimento. E a partir disso, junto com o desequilíbrio do mundo, e criando outros processos. Mas não tem lugar para a gente se colocar e ficar fora da vida e aí ir lá e arrumar a vida dos outros, né? A gente vai ter que entrar no meio da história mesmo, ou aceitar que a gente entrou no meio que a gente está no meio da história. Eu avisei lá no nosso grupo de WhatsApp que a gente ia ter uma conversa radical sobre educação, porque é radical, né? Falar que o ser humano tem que deixar o futuro em paz é bem radical, né? Então, poderia, como vocês sabem, sempre continuar a noite inteira aqui falando, que eu adoro esse nosso encontro e tudo isso que vai possibilitando a gente, mas alguém abriu o microfone para falar? A gente pode seguir no nosso grupo lá, a gente pode seguir aqui de novo um outro momento, para falar sobre, de novo, trazer a história da internet, que alguém perguntou, essa história da legalidade.
eu vou falar uma coisa bem concreta. O Brasil, ele não tem um institucionalizado, e então ele não tem nada que proíba e não tem nada que permita. Então vai ser sempre uma questão de interpretação. Ninguém vai perder a guarda do filho porque não tem um filho dentro, não tem nada que proíba, não tem nada que proíba, não tem nada que não tem uma lei que diz é proibido. Na Alemanha tem uma lei que diz é proibido não ter o filho na escola. É proibido não ter seguro de saúde particular. No Brasil não tem. Da mesma maneira que não tem, por exemplo, é proibido não vacinar. Mas isso não impede de ter um tipo de interpretação e de uso de poder que alguém vai lá, como eu ouvi dizer, aconteceu recentemente, vai lá e fala, você precisa vacinar essa criança. Ou, sei lá, ok, vem essas ameaças. Mas, na verdade, não tem essa lei. Mas ela é interpretativa, como toda lei, então pode dar pano para manga. Mas eu nunca me adentrei nisso, primeiro porque nunca foi uma experiência pessoal minha, e também porque não acho que essa é a questão. Eu não acho que essa é a questão. Porque não é por isso que a gente tem o filho na escola e não é por isso que a gente tira o filho da escola, né? O buraco é bem mais embaixo. Mas, enfim, só para saber que ninguém vai preso porque tem um filho fora da escola. Não tem, existe uma lacuna na lei. Então, o Igor, que é um doutor em educação, apesar de ser um palhaço, que parece uma coisa absurda, um palhaço ser doutor em educação, está ali dizendo que é proibido é abandono intelectual. E abandono intelectual não é uma coisa, né? Como é que se prova isso? Se a criança está ali na bandidagem, está sem oportunidade de se desenvolver, enfim. Então tá, a gente pode seguir qualquer coisa ali no grupo, ou voltar a conversar aqui, caso tenha algum ponto que a gente possa desenvolver. Qual é o meu interesse como mundo próprio nisso? É que a gente crie um meio ambiente que dê mais contenção a que todos os mundos próprios se atualizem, né? Que todos os mundos próprios possam trazer essa atualização na vida. Isso quer dizer, parar de ser impulsionado pelo velho que está em nós, pelo nosso passado e pelas marcas. Então, hoje eu diria que, como mãe e também como educadora, a minha relação com a educação, a gente fala muito de desaprender, mas o que seria desaprender? Você vai lá e fala para a criança, esquece que 2 mais 2 são 4, né? Desaprender seria trazer as marcas, que são essas marcas que deixou a gente presa lá no passado, e alisar essas marcas. O que é alisar essas marcas? É deixar essas marcas sem a força de nos determinar. Então, desaprender é deixar as marcas virem à tona e alisar. Então, eu busco viver experiências de desaprendizagem, experiências que me tragam as marcas e me alisem as marcas, me curem traumas, tensões, determinações, passados que me condenam ao futuro. Então, nessa metodologia que eu comecei a esboçar aqui, é uma metodologia de trazer marcas e alisando essas marcas, para que elas não nos determinem, para que a gente realmente trabalhe com as nossas expressões e não com as nossas reações. A nossa reatividade, a sensação de estar sendo atacado, de estar sendo, de alguma maneira, desqualificado, né? E as crianças, elas estão, por mais que elas nasçam com várias heranças, elas não nascem com marcas, mas elas estão no meio ambiente com muita marca. E então a gente precisa trabalhar muito a liberação das marcas do meio ambiente também. Mas a gente pode seguir, como disse, a hora que chamar, que quiserem, e estamos juntos.
quero agradecer muito essa parceria, essa paciência de ouvir aí 1 hora de paixão e estamos em contato. Tá bom? Um beijo grande. Nos vemos em muito breve.